esteja sobre todos nós nesse momento, amém? Eu quero começar essa nossa reflexão imaginando uma situação, talvez de uma família que nas suas necessidades do dia a dia, porque da mesma maneira que nós tivemos aqui na nossa encenação, os trabalhos, eles surgem todos os dias, eles se renovam a cada manhã, mas as nossas necessidades materiais, as nossas necessidades da vida, elas vão se renovando a cada dia, e nós precisamos de recursos para responder a essas necessidades. E eu fiquei imaginando alguém com muita necessidade financeira, para alimento, para moradia, para saúde, se de alguma forma pudesse receber uma herança, um baú cheio de joias preciosas, de valor quase que incalculável, que não se pudesse vender de uma vez, moedas de ouro, e a família fosse recomendada para cada dia abrir o seu baú, pegar ali alguma daquelas joias, procurar saber o exato valor daquela joia, e com o resultado daquilo que recebeu por herança, embora fosse um recurso finito, pudesse fazer dia a dia face às necessidades materiais da sua vida. Eu penso que essa família se sentiria muito feliz e muito segura com uma situação assim. Nós às vezes nos colocamos em situações de angústias, de preocupações com o dia seguinte, com a semana seguinte, ou preocupações com as necessidades que temos. Mas vamos pensar por um outro lado, a questão das nossas necessidades espirituais, emocionais e da nossa relação com Deus. Nós, às vezes, não nos damos conta de que nós temos nas nossas mãos um livro sagrado. A gente, às vezes, até dá importância a tantas coisas que a gente ouve por aí e se esquece do livro sagrado. Não é qualquer livro. É uma coleção que foi doada, ou Deus nos deu por herança, como revelação sua para nós, com a recomendação de que nos assentássemos para abrir e extrair deste conjunto de livros que é a Bíblia, tesouros que terão recursos suficientes a cada dia para nos apontar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sei, meus irmãos, que em muitos momentos nós nos sentimos confusos, nos sentimos entristecidos, ouvimos tantas coisas e não sabemos como agir. Mas eu entendo que nós, como povo de Deus, temos o privilégio de estar aqui reunidos. Eu estou feliz com todos os irmãos que estão presentes aqui nessa noite, para nós abrirmos esse tesouro e pegarmos uma das joias preciosas. Esse é o sentimento que eu gostaria de convidar os irmãos, não como uma palestra, não como qualquer outra coisa, que pudéssemos ouvir e dizer, que bom. Ou pudéssemos ouvir como alguns pregadores que fazem rir, outros que dão motivações, mas o nosso sentimento como povo de Deus é abrir o livro sagrado, olhar para dentro dele, extrair uma joia preciosa e dizer, o que Deus me dá como recurso nesta noite para eu lidar com as minhas necessidades espirituais e necessidades pessoais. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, esse tesouro sagrado, no livro de Gênesis, no capítulo 11, e convido que os irmãos fiquem de pé comigo para fazermos a leitura nos versos de 1 a 9. Gênesis capítulo 11, versos de 1 a 9. Esse texto, a gente, como muitos outros, pode passar por sobre ele e não perceber a riqueza e o grande valor. Como aquela família poderia abrir o baú e encontrar ali alguns objetos velhos, que na verdade eram antigos e de grande valor. Estou, como disse aos irmãos, com a palavra do Senhor aberta em Gênesis capítulo 11, e vou ler dos versos de 1 a 9. Abra o seu coração e que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine para entender a riqueza desse texto para as nossas vidas.
No mundo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver o que a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. E por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Oremos, abaixe a sua cabeça. Deus bondoso, no nome do Senhor Jesus, nós estamos com a Tua palavra diante de nós. Nós reconhecemos, Pai, que esse é um tesouro que recebemos por herança, que o Senhor nos mandou como carta de amor, para nos apontar o caminho, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós, sobre todos nós, que diante da Tua palavra possamos compreender a Sua revelação que já nos foi dada. E é no nome bendito do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse é um daqueles textos, mais um daqueles que parece banal. Parece uma historinha de um grupo de pessoas que resolveu fazer uma torre, e Deus, para castigar essa turma, confundiu as línguas. Mas não é tão simples assim. Tem muito mais coisa envolvida que afetou esta geração e nos afeta até hoje. Tem muito mais sobre nós nesse texto do que poderíamos imaginar. Nós podemos perceber que na caminhada da história, mesmo depois do dilúvio, havendo ali a população se espalhada em grande parte da terra, já desenvolvido um pouco mais a sua maneira de viver, dominando algumas técnicas de construção, seria a ciência da época, a tecnologia da época, eles tomam decisões com base na sua história e na intenção dos seus corações. E é para a intenção desses corações é que Deus olha nessa história que nós estamos diante dela agora. Aqueles homens tinham ouvido falar daquilo que o primeiro homem e a primeira mulher receberam como ordem de Deus: crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Havia uma ordem expressa de Deus, uma ordem clara de Deus para que as pessoas pudessem encher a terra. Havia uma orientação clara de Deus de que Ele se mostrava o homem, Ele se revelava o homem desde o início, e a Deus era a única pessoa, a única entidade ou a única coisa que nós deveríamos ter adoração, ao único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Mas como a maldade humana foi se multiplicando, aqueles homens começaram a inventar para si deuses, eles começaram a copiar outros povos que estavam mais distantes ainda dos descendentes de Caim, dos cainitas. Eles começaram com o plano de construir uma torre. Nós poderíamos pensar assim: mas que tipo de torre é essa? Não sei quantos já ouviram falar dos zigurates. Os zigurates eram construções semelhantes a pirâmides, onde havia uma base um pouco menor, assim, com níveis cada vez menores, como altares aos deuses. Em volta desses zigurates, ou dessas torres, eram construídas cidades, onde tinha ali a casa do rei, o exército, tinha as pessoas que comandavam aquela cidade ou aquela região, era um centro de poder político e religioso. Aqueles homens, falando uma mesma língua,
Porque a palavra do Senhor nos está revelando aquilo que foi num determinado momento e que para muitos está perdido na história, que havia uma só maneira de falar. Nós não tínhamos idiomas como temos hoje, nem sequer sotaques, um só modo de falar. E eles tomam uma decisão de construir para si um zigurate que fosse o maior de todos. Um dos descendentes de Noé, ali da linhagem de Caim, um homem chamado Nimrod. Era um homem muito poderoso, que construiu várias cidades, e o poder lhe sobe à cabeça e ele diz: vamos nos juntar, vamos usar a nossa ciência, vamos usar a nossa capacidade de fazer construções, de preparar tijolos. Nós já sabemos que se fizermos um barro, colocarmos numa forma e deixarmos secar ao sol, ele tem uma resistência. Mas agora sabemos que se queimá-los bem, eles se tornam como pedras. Sabemos que podemos colocar o piche, sabemos que podemos fazer grandes construções e faremos um grande zigurate. Será o maior de todos. E não era simplesmente um monumento, era uma tentativa de se ligar a Deus, porque haviam outros grupos que criam que ao se construir aquela estrutura, era como se fosse um portal para outra dimensão. É como se fosse um lugar onde os homens, elevando ali aquela construção, pudessem ir para se encontrar com Deus e através do seu esforço pudessem dominar a divindade. E à volta dele estariam os outros, todos os outros. E havia uma decisão obstinada de se opor ao mandamento original de Deus de espalhar sobre a terra. É como se dissesse: nós vamos fazer uma nova ordem mundial. Nós teremos a nossa própria ordem. O que Deus nos disse não é tão importante, porque nós já somos capazes de muita coisa. Se eles olham para si, tomam decisões de oposição a Deus, tomam decisões de andar nos seus próprios caminhos, tomam decisões de construir os seus próprios deuses, tomam a decisão de elevar esta torre o mais alto possível, embora haja uma linguagem de que seria uma torre que pudesse tocar os céus. É quase certo, pelas descobertas arqueológicas, pelas observações dos estudiosos bíblicos, que eles não tinham a fantasia de que iriam tocar o céu. Era tocar do ponto de vista de abrir um portal onde os homens pudessem dominar a divindade. Não é diferente do que acontece nos nossos dias. As pessoas constroem templos, constroem lugares, vamos pensar, lugares como o Vale do Amanhecer, grandes templos, e as pessoas querem ter para si todo o controle, dizendo: vocês só adoram a Deus aqui, do nosso jeito, à nossa maneira, e nós temos o controle de todas essas coisas. Ele se reúne e diz: façamos, vamos nos unir, da mesma maneira que em algum momento da história, o anjo de luz, ele deixa brotar no seu coração o desejo de elevar-se acima das alturas e colocar-se semelhante ao Altíssimo. Aqueles homens tomam a decisão de construir essa torre com também um outro objetivo: vamos nos opor a Deus, Ele não vai nos espalhar. Caso Ele decida mudar de ideia e faça um outro dilúvio, nós não só teremos um zigurate, que poderemos nos comunicar com outros deuses, como nós teremos um lugar para nos salvar. Era um esforço de autossalvação, de autorredenção. Pense nas pessoas que você conhece, pense na própria tentação que nós temos de sermos bons o suficiente, de fazermos coisas que nos coloquem numa garantia certa da vida eterna, como se nós pudéssemos ser salvos por nós mesmos. Eles olham para si: nós somos capazes de cuidar de nós mesmos, nós não vamos obedecer esse mandamento de nos espalhar. E tem mais: nós tornaremos o nosso nome conhecido. Se nós observamos no livro sagrado, na palavra de Deus, o Senhor dá muita importância ao seu próprio nome, e é o nome de Deus é que tem que ser engrandecido. No princípio, Lúcifer: elevarei o meu trono acima das alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Depois ele sopra no coração de Eva e diz para a mulher: sereis como Deus.
e vendo a mulher que a árvore era boa, então ela é contaminada pelo querer ser de Lúcifer. Essa história, ela não apresenta nenhum fracasso do plano de Deus, que com todas as coisas que fez, com o dilúvio, com a redenção, que tipificam todo o plano de Deus para a redenção das nossas vidas. Apenas nos mostra que a nossa queda, que aconteceu lá no Éden, ela é irremediável fora do plano de Deus. Da mesma maneira que em muitos momentos nós pensamos que é o nosso templo, a nossa religião, a nossa denominação, o nosso jeito de fazer. Observem as religiões do mundo. Ao mesmo tempo que os governos também querem se organizar, cada vez há, em alguns momentos da história, como se fossem esforços para se ter esses governos mundiais. Pensemos nas grandes guerras, pensemos nos grandes esforços, tanto econômicos quanto políticos, para se assumir o poder e se repetir o que está escrito aqui no livro sagrado. Tornaremos o nosso nome conhecido. Desde a infância, as crianças querem escrever os nomes pelas paredes, as pessoas, os políticos gostam de colocar os seus nomes nas placas, nos monumentos. Houveram tempos em que a igreja, as pessoas colocavam o nome nos bancos, porque eram dono dos bancos. E há outras pessoas que dentro do reino de Deus, se no momento de eleger os cargos, se um nome não é citado, as pessoas se ofendem e vão embora, porque os nomes das pessoas, elas desejam que sejam conhecidos. E nós olhamos para a palavra do Senhor, as pessoas fazendo esse esforço, o esforço que representa a religião. O que é a religião? É o esforço humano de religar-se a Deus. Deus se distanciou de nós. Há muitos problemas. Nós vamos nos organizar. Nós vamos usar toda a nossa ciência, usar todo o nosso poder. Vamos ficar juntos e nós seremos indestrutíveis. Nós seremos, de alguma forma, que ninguém, nada, nem mesmo Deus possa nos dominar. E é interessante que essa soberba do homem, Deus olha lá de cima e disse: desçamos e vamos ver o que o homem está fazendo. Isso não é por acaso que a palavra do Senhor relata assim. Porque quando fala desçamos, há aqui uma expressão da Trindade. É Pai, Filho e Espírito Santo. É o Espírito de Deus fazendo registrar para mostrar: se Deus não desce para falar conosco, se Ele não se inclina para nós, nem mesmo para pesar a sua mão, nós jamais podemos chegar até Ele. Ele se revela, Ele se mostra, Ele manifesta, Ele chega até nós. A Torre de Babel, que inicialmente o nome que eles usavam significava Portal dos Deuses. É como se fosse aquelas questões desses filmes de ficção, um portal que passa para outra dimensão. Mas depois, os judeus, brincando com essa palavra, eles falavam Babel, que significava lugar de confusão. Porque ali, Deus, de uma maneira criativa, Ele poderia ter feito como fez em vários outros momentos. Poderia ter mandado fogo do céu, podia ter feito outro dilúvio, podia ter feito qualquer coisa, mas Ele toma a decisão de tocar nos próprios homens, toma a decisão de deixar uma marca, para que ainda hoje nós pudéssemos ver o sinal de Deus, de que nós não temos condições, pelos nossos próprios esforços, de chegarmos a Ele. Não temos condições de nos organizarmos e de nos salvarmos. Infelizmente, meus irmãos, a visão judaica, em muitos casos, é uma visão de um povo messiânico. Alguns imaginam, mesmo os judeus ou alguns judaizantes, que é uma nação messiânica, uma nação autossalvadora, uma nação que promove a salvação de outros. E a palavra do Senhor, em toda a sua dimensão, nos 66 livros, vai apontar que há um só caminho para a salvação da humanidade. Deus aqui já estava preparando o caminho. Vai se ter aqui no capítulo 10, o capítulo anterior a esse, um relato sobre esse povo sendo espalhado pela face da terra, para que Deus depois possa chamar Abraão, e a partir dele, da descendência dele, lá na frente, da descendência de Davi, possa vir o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem tudo a ver conosco.
É claro, meus irmãos, que os idiomas, que Deus confundiu as línguas, porque Deus tocou de uma maneira que eles já não podiam mais se entender. E disse o Senhor, eles são um só povo, falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que venham fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua. Eu não creio, meus irmãos, como alguns podem dizer, não, a língua nesse tempo era o hebraico. Não há nenhuma evidência nesse sentido. Sabemos que a confusão das línguas dividiu em grupos, que são as raízes das línguas que nós temos hoje. E que, na verdade, as línguas foram sendo desenvolvidas, mas que para nós que somos tementes a Deus, isso possa significar também um sinal de fácil percepção, um sinal visível, um sinal audível da voz de Deus dizendo, vocês são incapazes de salvar-se. Não há nenhum esforço, nenhuma torre, nenhuma religião, nenhuma denominação, nenhum templo, coisa alguma que possa, nenhuma obra missionária que possa dizer assim, isso é suficiente para agradar a Deus, para que Deus possa olhar, esses merecem o céu. Quantas vezes ouvimos isso, alguém dizer, não, essa pessoa é tão boa que merece o céu. Ninguém merece, nenhum sequer, nenhum. Não há esforço, não há trabalho, não há justiça, não há comportamento, não há coisa alguma que possa nos colocar nesse portal que possa nos levar ao céu. Mas Deus desce, confunde as línguas e eles ali cumprem o mandado de Deus e se espalham. Vamos pensar na história da igreja cristã. Se não fosse a reforma, estavam todos debaixo de uma mesma mão forte, dizendo, vamos aqui construir uma igreja, uma torre, que nós temos o controle, e fora dessa igreja, fora dessa nossa torre, fora dessa nossa Babel, não há salvação. As nossas próprias confusões, as nossas próprias divisões, fazem parte da potente mão de Deus, espalhando as pessoas pelo mundo. Nós temos igreja de tudo quanto é tipo, igrejas cristãs, sérias, algumas mais avivadas, outras mais tradicionais, mas creio, meus irmãos, que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos espalha, para que ninguém tenha o poder de dizer, eu sou aquele que liga vocês a Deus. Porque o Evangelho vai sendo revelado, e Deus diz, eu me revelo a vocês. Eu vi esses dias uma expressão interessante, que alguém dizia assim, eu não encontrei Jesus porque Ele não estava perdido. Ele me encontrou, Ele não estava perdido, quem estava perdido era eu. Na verdade, o Senhor se inclina para nós e nos mostra, não somente através desse texto, não somente através de outras evidências, mas pela própria revelação dele em toda esta palavra. E se nós percebemos, meus irmãos, esse texto também é cristocêntrico. Ele nos mostra com clareza que Deus vem até nós. O Espírito de Deus torna-se carne. O Verbo de Deus encarna-se. Deus torna-se homem, Emanuel, Deus conosco. Agora todas as coisas que nós vemos dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, as pessoas fazendo coisas, imaginam, não, agora é assim, tem que ser desse jeito. Claro, quando nós pensamos sobre o tesouro, Deus diz como Ele quer que façam as coisas, que Ele faça as coisas, que façamos as coisas. Ele diz, crescei-vos, nesse aspecto aqui, multiplicai-vos, enchei a terra. Ele diz, não, nós vamos ficar vocês vão se espalhar assim. E aquelas cidades que foram construídas, se nós pensamos uma coisa simples, do desenvolvimento do nosso país, há tantos lugares do nosso país que faltam médicos, faltam outros profissionais, porque nós temos uma tendência de ficarmos nas grandes cidades. É uma herança maldita desse tempo de Babel. Porque nós queremos o conforto, nós queremos olhar para nós queremos que os nossos nomes sejam engrandecidos. E é importante nós olharmos que isso vai se repetir. Lá no Novo Testamento, os apóstolos discutindo, Senhor, quem vai sentar à sua direita ou à sua esquerda? E o Senhor lava os pés dos seus discípulos. É importante que Ele cresça e eu diminua. Todas as vezes que nós percebemos que o homem está sendo exaltado, que o homem está sendo endeusado, que os líderes estão sendo idolatrados, que nós mesmos estamos querendo que os nossos nomes estejam aparecendo, nós estamos sendo idólatras. Assim como Lúcifer disse, levarei o meu trono acima das alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Ainda que seja no esforço de salvação,
Se eu quero me salvar, eu estou querendo tomar no lugar do Cristo. Se eu digo é pelo meu mérito, não há mérito algum que seja suficiente. É pelo mérito da cruz de Cristo. Se eu quero fazer somente do meu jeito e eu não olho para a palavra, eu não examino as escrituras, onde julgamos ter nelas palavras de vida eterna. Às vezes brincamos com tudo isso. Temos a sensação de que somos eternos. De certa forma somos, espiritualmente eternos. Mas esse corpo não é eterno. E todas as vezes que nós vamos a um velório, nós temos um chocante confronto com a realidade. Às vezes ficamos angustiados, porque nos lembra a nossa própria finitude. É como se fosse um sinal dizendo: olha, você vai voltar ao pó, porque do pó foi tirado. Você tem que pensar bem, porque olhe para o Senhor na forma que o Senhor te chama, e Ele vai se inclinar e vem até você. Qual tem sido a sua postura no reino de Deus? Qual tem sido a sua postura no trabalho? Quantas pessoas que querem colocar nomes nos trabalhos de outros, querem aparecer. Quantas pessoas já escreveram livros que outros assinaram como se fossem deles? Quantas pessoas fizeram trabalhos importantes de pesquisa que outros deram o nome porque eram as pessoas que tinham o poder nas mãos? Eu me lembro, a certa fase da minha vida, eu estudei numa instituição federal que estava sendo construído um ginásio. Foram 3 anos de construção. Uma semana antes da inauguração, trocou-se o diretor. E a placa, construída na gestão D, foi do novo diretor. Os alunos ficaram revoltados. Vocês já imaginaram isso? Colocaram um nome naquilo que não é mérito dele. E nós vemos isso todos os dias. E quantas vezes nós queremos fazer isso com a nossa relação com Deus e com as nossas questões espirituais? Todas as vezes que ouvimos falar desse texto, da Torre de Babel, podemos nos lembrar do esforço humano de construir o seu zigurate, de construir o seu altar, de construir a sua torre, de fazer o seu esforço para chegar até Deus. E nós podemos perceber a intervenção de Deus, uma intervenção amorosa, afetiva, misericordiosa, que Ele confunde as línguas. Ele não matou ninguém, não deixou ninguém doente. Ele podia ter colocado todos prostrados, doentes. Se fôssemos nós, qualquer um de nós que tivesse o poder de intervir numa situação daquela, nós teríamos sido muito mais duros. Mas Deus, alinhado com o seu eterno propósito, Ele confunde as línguas. Queridos, da mesma maneira que eu desafiei os irmãos, quando olhassem para o arco-íris, vissem o sinal visível de Deus, eu desafio os irmãos a todas as vezes que ouvirem um outro idioma, seja num filme, seja em contato com outra pessoa, vejam como um sinal de Deus, vejam como uma intervenção de Deus, vejam como Deus dirigindo a história. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que o Senhor nos mostra pela palavra, e o Senhor nos mostra por esses sinais, que Ele é Senhor. E às vezes nós ficamos preocupados e as pessoas nos abordam angustiadas com o que está acontecendo no mundo, com as teorias da conspiração e tudo mais. Eu me coloco muito tranquilo diante disso, dizendo assim: o Senhor nunca perdeu o controle e nunca vai perder. Quando Ele bem entender, da forma com que Ele bem entender, Ele vai intervir. E quando Ele não entender que tem que intervir, não vai intervir. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. E depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela terra. Afronta a vontade de Deus. Decisão obstinada de Deus. Diz: espalhe. Ele diz: não, nós vamos ficar aqui. Vá. Ele diz: nós não vamos. Faça. Não faremos. Não há maneira de vocês chegarem até mim. Nós faremos uma torre e chegaremos. E inclusive teremos um zigurate, ou uma torre tão grande,
que poderemos nos conectar com outros deuses, como se houvessem. Como se houvesse um outro poder, como se houvesse um outro Deus e como se houvesse um outro Senhor. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Quais as torres que você está construindo na sua vida? Onde é que você está fazendo questão de colocar o seu nome, dizendo, o meu nome tem que aparecer? É claro, em alguns momentos da vida nós temos méritos. Os nossos méritos podem ser reconhecidos. Nada contra que em alguma situação se tenha uma placa com o nome de alguém, se tem uma foto com a galeria de ex-diretores, ex-comandantes, seja lá o que for, não tem problema nenhum. O maior problema é a intenção da alma e a intenção das pessoas de passarem por cima dos outros ou da vontade de Deus para que o seu nome seja engrandecido. Que a minha história possa revelar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que a sua história, para que as pessoas possam olhar, se seu nome estiver em algum lugar, se a sua história estiver exposta, as pessoas possam ver como parte desse tesouro sendo exposto para que os outros conheçam. Que as pessoas conheçam a Deus através de nós. A vida passa muito rápido. Perceba, meus irmãos, nós já estamos há um ano enclausurados nessa loucura dessa pandemia. E ainda estamos para lá e para cá batendo cabeça. E nós podemos, de maneira criativa, fazer aquilo que Deus requer de nós. Não podemos sair com loucuras por aí. Conversas tolas, com ventos de doutrina, com coisas estranhas. Mas podemos sim entender, Senhor, fala-me. É interessante nós pararmos para orar com a intenção de ouvir a Deus. Nós gostamos de orar fazendo uma lista de pedidos. Senhor, abençoa o fulano, me dá isso, me dá aquilo, faz, tchau. Fui. Se você não dorme, no máximo um amém rapidinho e vai embora. Ou às vezes vale a pena parar, Senhor, fala comigo. Senhor, quero ouvir a tua voz. Senhor, me dá discernimento da tua vontade para a minha vida. Sobre esse assunto, sobre aquele assunto, e sobre decisões que tenho que tomar, sobre o que preciso ou posso fazer pelas pessoas, mas compreendendo sempre cada palavra, cada atitude, cada gesto, se ela puder revelar a Deus. Não que falemos o nome de Deus o tempo todo. O nome do Senhor muitas vezes é engrandecido sem que tenhamos que falar de religião, sem que tenhamos que citar versículos, sem que tenhamos que convidar as pessoas para vir à igreja. Pelo testemunho, pela honradez, pela honestidade, pela forma com que nós lidamos com as coisas e com as pessoas, pela forma com que lidamos com a língua, pela forma com que ouvimos o que as pessoas nos dizem, pela forma que com as nossas mãos nós fazemos os nossos trabalhos. Se temos consciência da rapidez em que passamos por essa vida, e que a nossa ligação com a eternidade não é através de uma torre, de um zigurate ou de que quer que seja. A nossa ligação é através da cruz. E a cruz é lugar de morte. A cruz é lugar de desistência. A cruz é lugar de entrega. Nós temos que nos render ao Senhor e dizendo, Senhor, eu quero mortificar a minha carne. Senhor, a minha vaidade, não com crises de ego inflado, mas entendendo que na família, entendendo que na escola, entendendo que no trabalho, entendendo que na igreja, o nome do Senhor tem que ser exaltado acima de todo e qualquer nome. O desejo do meu coração, irmãos, é que essa palavra não volte vazia. E eu tenho a esperança de que isso não vai acontecer. Porque cremos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não por mim, não por vocês, mas porque o Espírito de Deus nos ilumina para entender a sua própria palavra. Abaixe a sua cabeça agora. Fale com Deus. Examine-se. Às vezes nós usamos essa expressão no momento da ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo e coma. Examine o seu coração. Diga, Senhor, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Todos nós somos pecadores.
E todos os dias nos levantamos com uma nova chance de buscar a Deus com inteireza de coração. Peça a Deus agora para te encher com o Santo Espírito. Enche-nos com o teu Santo Espírito, Senhor. Não permita, Deus, que a nossa religiosidade, a nossa arrogância, a prepotência nos afastem de Ti, Senhor. Deus bondoso, nós te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos pela riqueza da Tua palavra. Não só uma riqueza material que acaba amanhã, Senhor. Uma riqueza eterna. Uma riqueza que nos aponta para Ti, Senhor. Mesmo nós sendo maus, ó Deus. Mesmo nós sendo pecadores. Renova em nós a esperança, a alegria da nossa salvação. Renova em nós a convicção da Tua promessa de que o Senhor estaria conosco como está, todos os dias. Esteve ontem, está hoje, estará amanhã. Ó Deus, que o Teu povo tenha a esperança e a fé renovada. Que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações. E é no nome bendito do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Nós temos mais uma música, alguma coisa no programa? Não, né? Meus irmãos, vamos ficar de pé para orarmos ao Senhor. Encerrando esse culto, desejando a cada um dos irmãos uma boa semana, desejando que nós possamos compreender o que Deus quer de nós, e que o nosso esforço não vale nada, mas nós temos que nos esforçar para buscar a Deus, e nós buscamos a Deus porque temos um mapa. Não precisamos buscar em outro lugar a não ser na palavra do Senhor. Deus, meu Deus, obrigado pela Tua palavra revelada a nós. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos ilumina para compreender a Tua palavra. Guia-nos, Senhor, em mais essa semana, pelo discernimento e pela providência, para que possamos estar cada dia mais próximos da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino e Eterno Espírito Santo estejam com a Igreja Batista do Jardim das Esmeraldas e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Deus nos abençoe. Uma boa semana a todos.